Nando Moura ataca novamente, então vamos lá responder a técnica dele de cavalgada. Isso é uma técnica de debate muito fácil de usar, que é o seguinte. Você, ao longo dos seus 5 ou 10 minutos, expõe 35 pontos diferentes que não fazem o menor sentido, e depois, quando o seu adversário demora pra responder, você fala, ó, tá vendo como ele demora pra responder? Tá errado. Não que você necessariamente esteja argumentando coisas certas, mas são 17 pontos pra responder. Primeiro, propriedade intelectual. A propriedade intelectual não é propriedade. O sentido da existência de um título de propriedade existe porque propriedade é escassa. Então você precisa alocar para quem primeiro se apropriou dela e depois ver aonde elas vão através de trocas de propriedade. Ideias não são escassas, ideias não são limitadas. Se você conta uma piada, eu conto ela também, você não esquece ela. Se eu explico alguma coisa para você aqui e você explica para o seu amigo, eu não esqueço. Não tem sentido lógico em atribuir propriedade a ideias ou a criações de algum tipo. Elas não são escassas. A mera definição não faz sentido. Aí eu aponto uma coisa. Ah, mas não me seria conveniente isto. Como então nós organizaríamos a estrutura industrial, ou as pessoas, ou as coisas, se esta ideia? Bom, filosofia e verdade tende a não se curvar à sua conveniência. Se uma conclusão lógica de algum estudo, de algum raciocínio, te deixa descontente, te deixa desagradado, não significa que a verdade tem que mudar para se adaptar às suas concepções. Ok? Propriedade intelectual não é propriedade. Ah, mas isto não seria conveniente para mim. Bom, sinto muito, mas infelizmente a verdade é a verdade. A não ser que a gente tenha pessoas agora seriamente propondo que a gente precisa abandonar a verdade, filosofia, racionalidade, coisas triviais como essa, e simplesmente governar a sociedade baseado no que é mais conveniente agora. E daí eu pergunto qual é a diferença entre uma pessoa que fala isso e um político extremamente corrupto. Não, eu não vejo nenhuma. Terceiro, isso são o primeiro e segundo ponto. Terceiro, controle de zoonoses, controle de doenças seguros. Ok? Se você tem uma epidemia rolando em algum país, paga para o seguro, vale a pena financeiramente para um seguro pensar, pera, quanto custa para eu tratar as pessoas por causa dessa doença? A gente tem uma epidemia de Zika. E o meu seguro cobre uma certa população. Quanto que eu vou gastar para cobrir essas pessoas? Tratar as doenças? Ah, 1 bilhão. Quanto que eu vou gastar para prevenir essa doença, para fazer as prevenções e tudo mais, e chegar nessa população? 10 milhões. Previne. Previne. É uma lógica relativamente simples. Espero ter respondido por aí. Justiça para os... proteção ambiental antes, que ele fala. Quem protegeria o meio ambiente? Eu achei curioso o vídeo dele, em que ele mostra os cachorrinhos que ele cuida lá, em que ele fala, olha os cachorrinhos que eu cuido. Se não fosse o Estado, quem cuidaria dos cachorrinhos? Você está fazendo um trabalho excelente. Você está fazendo um ótimo trabalho aí. Inclusive, achei muito legal da sua parte. Agora, sim, existem pessoas que cuidam dos animais. Elas já existem e uma pesquisa rápida no Google vai te revelar bilionários, milionários que compraram pedaços da Amazônia para proteger ela, que doaram para causas de proteção dos animais. E se a gente não tivesse o Estado roubando 40% da renda brasileira ou uma boa parte da renda mundial empobrecendo as pessoas, eu suspeito que as pessoas teriam muito mais dinheiro para proteger os animais. Só uma suspeita leve. Justiça para os pobres. Aí mostra que ele não se deu o trabalho de ler as coisas que eu citei previamente. No exemplo da Islândia medieval, tem lá, tá meio perdido dentro do texto, mas tem um jeito que eles resolveram esse problema. Era um sistema de justiça privada, de leis privadas, uma estrutura bem legal. E como que você resolveu o problema, então, de uma pessoa pobre que foi violentada, que foi atacada, que foi estuprada, que foi roubada, e não tem o dinheiro para processar legalmente o seu agressor? Bom, simples. Você vende o título. Se você foi agredido por alguém, se você é um mendigo e alguém te bateu, você pode processar o cara por uma indenização de 50 mil reais, digamos. Certo? Então o que você faz? Olha, eu não tenho dinheiro para perseguir esse cara. Tô vendendo esse meu direito de perseguir ele por 20 mil. Alguém paga? Eu não vou conseguir os 50. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, eu não quero. Tô vendendo o título, o direito de processar esse sujeito. 20 mil? Agora esse cara que comprou vai e processa o cara por 50 ou por 50 mais os 20 que ele pagou. Você pode fazer algum tipo de estrutura assim, uma solução relativamente simples. Assim você tem certeza que mesmo os mais pobres estão cobertos, porque sim, eles podem vender o direito de perseguir juridicamente o seu agressor. Uma solução inteligente, não é uma solução
Eu nunca tinha pensado nela até eu ver ela e daí você pensa, o que mostra como o livre mercado faz as coisas. Às vezes você pensa, nossa, que solução impossível! Aí chega a solução e você fala, puta boa ideia. Vamos lá, empresas imorais. Aí ele cita depois a gente fala. Empresas imorais. Como é que a gente lidaria com empresas que fazem coisas imorais? Bom, se a gente não tem um Estado que obriga a gente, por força de lei, por mira de fuzis, a comprar produtos e serviços de empresas, como, por exemplo, o transporte público ou coletivo hoje, que a gente é obrigado a comprar o serviço daquela empresa, ou, por exemplo, com as telecoms agora que a Anatel reduz a concorrência, obrigando a gente a comprar certos serviços somente porque a concorrência é dificultada. Se a gente está, de fato, num livre mercado, o único jeito que você pode conseguir clientes é satisfazendo as demandas deles. Então, o que aconteceria com uma empresa que faz coisas que as pessoas reprovam? Como que ela conseguiria clientes? Está aí respondida a pergunta. E com relação ao Planned Parenthood, aborto é uma coisa contenciosa entre libertários. Alguns são a favor, alguns são contra. Não é uma posição fechada libertária anarcocapitalista. Existem argumentos dos dois lados. Inclusive o Paulo Cogos é contra aborto. Mas existem algumas defesas, inclusive do Rothbard, a favor. Eu admito, eu confesso, eu não estudei esses argumentos, eu não tenho um refino intelectual para falar desse argumento em si, eu não conseguiria argumentar muito bem, mas é um problema complicado. E o Planned Parenthood é financiado pelo governo. É obrigatório, por lei, dependendo dos casos, que pessoas que pagam impostos financiem essas clínicas de aborto. Então, se não fossem as maravilhas do Estado, essas pessoas que se opõem moralmente a aborto, se opõem a clínicas de aborto, não seriam obrigadas a pagar. Mas como existe o Estado para fornecer a saúde, como é feito lá nos Estados Unidos agora, aquela loucura que é o Obamacare, que está falhando lindamente, pessoas que têm oposições morais gravíssimas a isso são obrigadas, sob a mira de fuzis, a pagar impostos que vão financiar clínicas de aborto. Então, não foi um exemplo muito feliz. Terminado isso, ele começa a expor o fato que ele provavelmente não sabe exatamente do que ele está falando quando ele critica anarcocapitalismo. E isso é normal, eu já estou ficando bem acostumado com esse fato. A analogia com o comunismo não tem pé nem cabeça. Não tem pé nem cabeça. E aí é importante você entender uma coisa. Que ele ou não entende ou pula o fato. O argumento a favor do anarcocapitalismo vem de duas direções. A justnaturalista e a utilitarista. É uma coisa um pouco mais profunda, mas vamos ter que explicar isso. O argumento utilitarista é o que a maioria dos anarcocapitalistas não gosta. É que seria melhor. Utilitariamente. O problema é que o utilitarianismo não é coerente, não é defensável e chega nos lugares meio imorais. Como, por exemplo, como reduzir a pobreza? Bom, a gente mata os pobres, olha, resolveu o problema. É o que é mais conveniente, certo? Vamos jogar razão e lógica pela janela e simplesmente tomar as decisões que são mais fáceis agora. Que soa muito como alguns críticos de anarcocapitalismo propõem. O argumento mais sólido e que domina mais o anarcocapitalismo, eu diria que domina assim, 90% dos anarcocapitalistas, é o argumento justnaturalista. O ser humano, como um ser humano, tem o direito à autopropriedade, tem o direito à vida, propriedade e liberdade, e o Estado avilta esses direitos, ele avilta essas verdades. São direitos naturais, são direitos lógicos. Eu prefiro dizer lógicos, porque às vezes a gente fala direito e você imagina que é uma coisa que o governo dá. Não. O ser humano tem direitos naturais. Eles não são garantidos pelo Estado, eles são simplesmente verdades. Algumas pessoas de religião, eu não sou uma delas, dizem que são direitos dados por Deus. E o Estado avilta isso. Ele invade a sua propriedade através de impostos, ele rouba você frequentemente. Os brasileiros foram roubados ao tom de 2 trilhões ao ano em impostos, mais a inflação, mais a dívida que a gente vai ter que pagar. Ele simplesmente invade a nossa propriedade privada, ele invade a propriedade privada dos nossos corpos, regulando o que a gente vai ter que fazer com eles. Ele invade a propriedade privada das nossas vidas, regulando como a gente pode se relacionar com as outras pessoas, e ele restringe a nossa liberdade com a desculpa esfarrapada e paradóxica de garantir a nossa propriedade de vida e liberdade. O Estado é uma contradição lógica, ele é anti-humano, ele preda humanos, ele invade, ele destrói, ele corrói, ele combate a mera noção básica do que é um ser humano, porque ele é definido pela sua autopropriedade, ele é definido pela sua racionalidade. E o Estado atenta contra as duas. Ele atenta contra a propriedade ao invadir o indivíduo sem o consentimento dele e não permitir a retirada de consentimento do indivíduo, porque não existe Estado no mundo que eu saiba que permite que você retire o seu consentimento e fale, não, eu não quero participar, eu vou fazer uma secessão individual.
Eu tenho uma fazenda aqui, Estado, saia. Eu vou declarar minha propriedade como soberana. Não, ele não permite isso. Você está dentro e você vai obedecer, sim, seu escravo gado agora pague o imposto, plaf. Ele avilta a propriedade assim, e ao dizer que ele faz isso para proteger a sua propriedade, ele avilta a racionalidade. Então ele é anti-humano, anti-propriedade e anti-racional. O Estado é, portanto, imoral e não deveria existir. O ataque ao Estado não é, da enorme maioria dos anarcocapitalistas, utilitarista. Não é, seria melhor, ou a gente resolveria isso melhor, ou o Estado é muito ruim. Não, o Estado é muito ineficiente em fazer as coisas. Ele é também, mas não. O ataque ao anarcocapitalista ao Estado, em maioria, é porque ele é um erro lógico. A admissão dele como uma estrutura não faz sentido lógico ou moral e não pode ser usada por alguém que ambiciona usar racionalidade ou moralidade, ou qualquer conceito de humanidade. Uma vez que você admite esse conceito, você pega o conceito de humanidade e joga no lixo. Você fala, eu prefiro conveniência à racionalidade. Este é o ataque ao anarcocapitalismo. Então, se você quer atacar o anarcocapitalismo, refute isto, não como ele vai ser instalado. É a mesma coisa que você falar, mas se a gente abolir a escravidão, quem que vai colher a plantação? Foda-se! Foda-se! Escravidão é errado. Mas quem vai colher a plantação? Não importa, não interessa. Não é um ponto relevante nesse argumento. Então vamos ao 10º ponto, finalmente. Ficou mais de 10 minutos, desculpa, mas a gente continua seguindo. Mas não tem nenhum vídeo aqui no meu canal que é contra livre mercado. Tem! O que eu comecei a te responder, em que você fala que o mercado tem que ser regulamentado. Não, o mercado é livre para ser exatamente como eu acho que ele deveria ser. Isso é uma coisa de um proto-ditador de falar que é difícil de entender. Mas você estava defendendo a regulamentação. Foi respondido uma vez, fez um vídeo de resposta dizendo, não, eu não falei que tinha que regulamentar, eu falei que tinha que regulamentar. Não foi isso. Eu não falei que tinha uma agência de regulamentação, eu falei que tinha uma lei. Como existe a lei 9472 que regulamenta a Anatel. Ups! E daí você tomou 2 respostas e simplesmente ignorou o assunto. Até hoje esse assunto está sem resposta, simplesmente fugiu do argumento. Desculpa falar isso, mas é isso que aconteceu. Não há resposta a isso até agora. Sim, você defendeu um mercado restrito. Você não é um defensor do livre mercado. Deixe isso claro, ok? Eu já critiquei isso no canal antes. Tem gente que fala, olha, eu acho que o mercado devia ser livre para ser o que eu acho que ele deveria ser. É coisa meio russoniana. O Luiz Felipe Pondé fala isso. É aquela coisa meio russoniana. Não, as pessoas são perfeitamente livres para serem felizes como eu acho que elas deveriam ser felizes. Sabe, elas têm a liberdade total de seguir o que eu falo. É uma coisa, assim, linda. Sim, você é socialista. Sim, você está defendendo, propondo a invasão da propriedade das pessoas em nome de alguma coisa superior, que é o Estado. A rigor, como o Hans Hermann Hoppe defende, só existem 2 posições, anarcocapitalista ou socialista. Ou você defende propriedade privada, como o anarcocapitalista defende, ou você defende pessoas têm sua propriedade privada e elas não podem ser invadidas porque isso é um erro, ou você fala, não, elas podem ser invadidas sob tal argumento, excetuando defesa. Sempre entendem isso errado. Não, mas se alguém me atacar, quer dizer que eu não posso atacar ele? Não, você está se defendendo, é diferente de agressão. Agora, ou você defende liberdade e propriedade privada, ou não. Ou você defende uma forma específica de como a propriedade das pessoas será invadida e como essas pessoas serão escravizadas por um Estado para então serem transformadas em gado que pasta e produz carne. E vota em qual pecuarista vai poder fazer o abate. Olavo de Carvalho e libertarianismo, que você já falou para o Paulo Cogos. Tem uma resposta a esse argumento, está no meu vídeo de 27 minutos, se eu não me engano, que você não viu porque era muito longo. É isso que eu tenho a falar, já está respondido lá, era só ver. Eu acho que já é a 2ª ou 3ª instância em que você fala alguma coisa, 3ª provavelmente, em que você fala alguma coisa que já está respondida, demonstrando claramente que você não se deu ao trabalho de ver ou de procurar ou de buscar aquilo que você estava criticando antes de criticar isso, o que é uma posição um pouco curiosa. E aí vamos a outros canais. Aí eu tenho que puxar a lista dos canais que você citou. De maneira geral, os canais que você citou não conseguem fazer críticas corretas ao anarcocapitalismo. Você vê isso na crítica. Você vê que a pessoa está criticando algo que não existe. São críticas a espantalhos, são críticas a... É engraçado, porque você vê... Geralmente 1 minuto e meio, 2 minutos pra dentro do vídeo que a pessoa não tem conhecimento daquilo que ela está criticando. O que eu sei, não, mas Rafael, você é muito prepotente, você é muito arrogante, como disse o Maro. E depois, sem se dar nenhum trabalho de tentar responder anarcocapitalismo, meramente um ataque ao tom.
O que é um argumento emocional, desculpa, não qualifica como um argumento lógico. Por isso que eu não respondi. Não tenho que ser respondido ali. Mas geralmente pra dentro da crítica você vê a pessoa não sabe o que ela tá falando. Isso pode parecer prepotência ou arrogância, etc. Mas assim, se você quer debater sobre um assunto, domine esse assunto antes de debater esse assunto. Eu estou ficando acostumado com o fato de que a maioria dos críticos de anarcocapitalismo não faz a sincera menor ideia do que eles estão falando. Eu estou ficando acostumado com isso. Agora, não me obriga a responder essas pessoas. E esse é o caso do Lilo Vlog, é o caso do Mário Filósofo, é o caso do Adolfo Saxida. O Contente tem uma discordância com o anarcocapitalismo muito similar ao do Nando Moura, que eu imagino que vem de uma origem muito grande de fé, de acreditar que o ser humano é inerentemente mau. E, bom, se essa é a sua fé, eu vou tentar a próxima pessoa, desculpa, eu não preciso, nem quero converter todo mundo, não é uma coisa que eu me interesso, de ficar perdendo recursos com isso. E o sujeito do Casando Verbo também, as críticas dele foram bem claras nessa direção de você não tá criticando a coisa certa, desculpa. E o Conde também é mais ou menos nessa linha, mas é uma coisa um pouco mais arrojada porque tem assim um monte de xingamentos no meio, que faz ver os vídeos dele uma coisa assim super enojante. Mas além dos xingamentos, ele tem argumentos que já foram respondidos, geralmente é assim. Existe o argumento a favor do Estado. Anarcocapitalistas respondem esse argumento. Ele vem e repete o mesmo argumento. É geralmente assim, de maneira geral, que ele opera. As críticas dele, de maneira geral, falham quase totalmente em atingir algum alvo correto de anarcocapitalismo. Como eu falei, são críticas que acertam espantalhos. Você olha e fala... Eu sempre lembro de uma analogia que o Jeffrey Tucker faz, em que ele fala... A pessoa chega e fala... Cara, eu odeio frango. Eu odeio frango. Por que aquele bicho quadrúpede, com aquela carne vermelha que faz mu, eu odeio frango. Nossa senhora. E você percebe que... ok, tô entendendo o que tá acontecendo. E, de maneira geral, ele também falha em criticar a direção moral do anarcocapitalismo. O vídeo dele tentando criticar como imposto não seria roubo já falha em 1 minuto e 39 segundos, é onde ele já cometeu 3 ou 4 falhas lógicas que depois sabotam o vídeo inteiro. E... é isso, não tem muito o que responder, porque de maneira geral as críticas não estão boas o suficiente para serem corretas, e eu também não tenho paciência para ficar respondendo quem se dedica a produzir 20 ou 30 minutos quase puramente de xingamentos. Eu meio que cansei. Inclusive o vídeo dele da Islândia medieval, você nota que ele não leu o que era. Você nota... pera, ele tá criticando, ele não leu o que era o que eu citei, o que eu falei, ele só tá criticando por cima. Tá, não, beleza. Ok, próximo, sabe? É de maneira geral assim que ocorrem esses vídeos. Próxima coisa, regulamentação do telecom, que ele fala, conservadores eram contrários. Libertários, eu não estava nessa onda lá nos anos atrás, mas assim, libertários têm uma posição de desregulamenta tudo. Okay? Não, essas empresas de internet querem competir em TV. Não, pois bem, então desregulamenta tudo aqui, desregulamenta tudo lá e deixa o livre mercado operar. Não represente incorretamente a posição que libertários tinham. E finalmente teve uma coisa que eu não entendi, ficou na minha cabeça. Como é que funciona essa ideia de que ser anarcocapitalista é coisa de moleque, mas ser conservador é coisa de adulto? Porque ele mesmo falou, olha, tem esses autores aí, Rothbard, Hoppe e tal, imagino que ele nem sabe que existe assim, Jesus Huerta de Soto, Molinari, sei lá, talvez Kinsella, imagino que ele não sabe que existe Conquim. Não vou nesses autores porque não me convém, sabe? Não me convém, eu não gosto, leva a lugares que eu não quero, eles não me satisfazem, então eu prefiro não procurar essas outras ideias, não confrontar o jeito que eu encaro a realidade com uma posição, porque pode acabar numa coisa que eu não gosto, então é melhor não fazer isso. Prefiro ficar aqui, no lavo, sabe? As coisas que eu já gosto, as coisas que eu já concordo. Não é muito bom sair disso aqui, porque gente grande faz isso, eles não confrontam ideias. Por exemplo, propriedade intelectual. O cara colocou um argumento aí lógico de por que propriedade intelectual não pode ser propriedade. Mas isso me é inconveniente. Então, ao invés de eu ter que refletir nisso e, quem sabe, mudar as minhas posições, o que eu vou fazer é que, assim, eu vou escolher o que é mais conveniente, o que é melhor de fazer agora, e essas considerações sobre o que é realidade, o que é certo, o que é correto... Não. Desculpa, eu não preciso disso, sabe? Essas pessoas que querem ser livres, esses anarcocapitalistas, que acham que as pessoas deviam ter responsabilidade, deviam ter autopropriedade, deviam ter o direito de negociar umas com os outros como eles quiserem, porque eles são donos, pessoas responsáveis deles mesmos. São um bando de criança. O adulto mesmo, o crescido, é você querer aquela bota do Estado, sabe, no pescoço. Aquele cheirinho de bota. Putz, aquele cheirinho de bota é realmente...
traz a maturidade, sabe, do Estado me controlando, porque se o Estado não cuidar de mim, eu vou fazer muita merda, porque eu sou adulto. Entendeu? Eu sou uma pessoa crescida, responsável. Então, se não tiver o Estado cuidando de mim, assim, me roubando, cuidando da minha vida, regulamentando o que eu faço, como é que eu vou poder ser um adulto em paz? Eu achei estranho esse argumento. Gostaria que ele fosse mais bem explicado. Enfim, por esse vídeo é isso. Vários links vão estar na descrição do vídeo, coisas que vocês podem consultar e tal, mas acho que aqui dá pra encerrar também. Desculpa que o vídeo ficou longo, mas tchau, tchau.